Essa questão é perfeita para você introduzir o conceito de escala e entender de uma vez por todas como é que faz. Pratique e aprenda como é cada processo e cada padrão envolvendo. Vamos ler para que você entenda, porque isso aqui é muito padrão Enem, perfeito? Um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que você visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em uma escala de 1 para 400 e que o seu volume, o volume da peça que ele comprou é de 25 centímetros cúbicos. Perfeito. O volume do monumento original, ou seja, o monumento real, em metro cúbico é de quanto? Perceba, se der a escala, você já deve entender que esse 400 é a mesma coisa que 1 sobre 400. A gente pode ler assim, 1 para 400, perfeito? É a mesma relação. E aqui é a escala da sua maneira geral, em que o numerador sempre é a medida fictícia ou a medida do desenho. E o denominador é a medida real, certo? Ou seja, a medida original, perfeito? E a partir desse momento, outra questão é que você deve lembrar que escala, caso não fale na questão, sempre vai ser centímetros, tá certo? Ou seja, para cada 1 centímetro do desenho, existem 400 centímetros do tamanho real. E aí, essa escala vai envolver todas as dimensões do objeto que você quer. Perfeito? Observe que aqui a gente está tratando de uma dimensão, ou seja, é 1 centímetro para 400 centímetros com uma dimensão, ou seja, ou é o comprimento, ou é a largura, ou é a altura. Se fosse 2 dimensões, aqui seria o quadrado. Se fosse 3 dimensões, seria o cubo. Isso é interessante para você perceber que essa escala dada, ele quer comparar com o quê? Ele quer comparar com o volume que foi de 25 centímetros cúbicos. Então, neste momento, você deve entender que se essa escala está valendo para todas as dimensões possíveis desse objeto, você vai igualar aos valores dados da questão. Ou seja, o numerador fica quem? Fica a medida fictícia. Qual a medida fictícia que a questão deu? Foi os 25 centímetros que esse objeto possui. 25 centímetros cúbicos. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o volume do monumento original. E aí, se eu quero saber o monumento original, então é a medida real. Então fica no denominador. Pronto. A partir desse momento, você chegou numa regra de 3 simples e objetiva. Porém, entretanto, todavia, lembre-se. A gente está tratando de volume. Essa proporcionalidade está tratando de volume. E a nossa escala, como eu falei anteriormente, ela é dada com uma dimensão. Não podemos comparar uma dimensão com 3 dimensões, principalmente quando estamos relacionando escala. Escala deve estar proporcionalmente envolvendo dimensões iguais, perfeito? Para ajustar isso, a gente deve elevar a nossa escala ao cubo, perfeito? E aí vamos entender como é o processo. Por quê? Reescrevendo então, vai ficar assim. 1 elevado ao cubo dá o próprio 1. Porém, quanto é 400 elevado ao cubo? E aí você deve lembrar de potenciação e utilizar de macetes para isso. 400 elevado ao cubo, você pode escrever sendo 4 vezes 100 elevado ao cubo, perfeito? Quanto é 4 ao cubo? 4 ao cubo é 64. Esse 64, agora você vai fazer com 100. 100 elevado ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100. 100 vezes 100 vezes 100. Então, é só colocar 1. Quantos zeros tem aqui? 6 zeros. Então, aqui eu vou adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ou seja, a escala, já que estamos falando de volume, deve ser feita para o quê? Para cada 1 centímetro cúbico existem 64 milhões de centímetros cúbicos. Agora sim a gente está comparando com os 25 centímetros cúbicos da nossa questão. E aí, x. Pronto, agora sim a gente consegue fazer uma regrinha de 3. Porque vamos multiplicar cruzados, ficando 1 vezes x dá o próprio x, não é?
E aí tem essa questão aqui, 64 milhões vezes 25. Outro bizu que vai te ajustar, tá certo? Entenda como é feito. Por quê? Observe que aqui tem 6 zeros, não é? Então eu sei que na minha resposta, o final dela vai ter esses 6 zeros. Então eu só multiplico 64 vezes 25. 64 vezes 25 dá 1.600. Como existem os 6 zeros dos 64 milhões, então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou quanto? 1 bilhão e 600 milhões de centímetros cúbicos é o tamanho real, é o volume real do monumento, perfeito? Aí você pensa, eita, mas ele quer em metro cúbico, como é que a gente faz? Observe que quando a gente vai transformar metros, centímetros, decímetros, quilômetros, sempre vai ser dividindo por 1000, por 10, por 100, de acordo com a nossa conversão. Então eu sei que não vai sair desse 1.600 aqui, considerando então que a letra C. Mas observe, para a gente ter essa certeza, lembre-se do seguinte, quando a gente vai converter 1 metro com uma dimensão, 1 metro é igual a 100 centímetros. Como a gente está tratando de metro cúbico, quando a gente vai converter para centímetros, a gente eleva esse 100 ao cubo, aí sim, de centímetros cúbicos. E a gente viu agora há pouco que 100 ao cubo é 1 milhão. Significa dizer que 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Então aqui a gente só vai fazer uma regra de 3. Pô, se 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos, quanto é 1 bilhão e 600 milhões de centímetros cúbicos? E aí você faz uma regra de 3, observando que aqui a gente só vai dividir esse 1 bilhão e 600 milhões por 1 milhão. Ficando então, aqui a gente pode utilizar, tem 3 zeros em cima, corta com esses 3 zeros, tem esses 3 zeros, corta com esses 3 zeros, sobrando só 1.600 metros cúbicos, e essa é a nossa resposta. Perceba que escala trata-se de proporcionalidade e multiplicação, perfeito? As potenciações vão envolver a partir desses ajustes de dimensões, ok? Compartilhe com seus amigos. Essa questão é muito simples e você deve aprender esses padrões porque não foge disso. É só matemática básica. Até a próxima e tchau!